Bom, vamos seguir o 3 em 1 com destaques internacionais. A gente vai até os Estados Unidos conversar ao vivo com o Eliseu Caetano, porque após uma série de troca de farpas e também de ameaças, Donald Trump se reuniu com o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, na Casa Branca. Eliseu, traz pra gente os principais destaques. A gente lembra que quando teve a invasão dos Estados Unidos na Venezuela, o Petro acabou subindo o tom e praticamente Donald Trump dobrou a aposta e ainda ameaçou invadir a Colômbia. Traz mais detalhes pra gente desse encontro. Eles fizeram as pazes, viraram friends. Traz mais detalhes pra gente, meu amigo. São mais do que amigos, são friends. Donald Trump e Gustavo Petro se reuniram agora há pouco. Aliás, durou 2 horas esse encontro dele. Tá parecendo eu e você quando estamos conversando no WhatsApp, Cássio Zerman, viu? Muito boa tarde para você, para os nossos colegas debatedores aí no estúdio e, claro, para todo mundo que acompanha o 3 em 1 aqui na programação da Jovem Pan. Gustavo Petro, presidente da Colômbia, chegou ontem aqui aos Estados Unidos e hoje já se reuniu com Donald Trump. Como eu disse, durou pouco mais de 2 horas a reunião entre eles, a portas fechadas no Salão Oval da Casa Branca. Chamou a atenção a vinda dele por um simples motivo, Cássius. Ele estava sancionado desde que ele subiu o tom contra os Estados Unidos. Quem aí não se lembra no dia que ele pediu para os militares americanos, para os agentes do ICE, evitarem aí seguir as ordens de Donald Trump. Desde aquela época ele foi sancionado. E aí, para entrar nos Estados Unidos, o Departamento de Tesouro, né, dos Estados Unidos e o Departamento de Estado, tiveram que expedir um visto especial para que ele pudesse vir se encontrar com Donald Trump e aí arrefecer a temperatura. Aliás, esse ritmo de arrefecimento da temperatura já vinha acontecendo há alguns, diria dias, talvez algumas semanas entre eles. Ao longo, especialmente das últimas 2 semanas, Donald Trump e Gustavo Petro começaram a falar baixo um com o outro, mudaram o tom. Donald Trump, inclusive, chegou há 2, 3 dias atrás a dizer, olha, eu gosto do Petro, ele mudou o tom da fala dele sobre mim, comigo, isso é muito importante, dando a entender de que, de fato, estava gostando, né, da mudança de postura do presidente colombiano. Bom, ele veio para cá, foi um encontro considerado histórico, e tenso ao mesmo tempo. O encontro marcou o primeiro encontro cara a cara dos 2 líderes, após um ano intenso de atritos com acusações duras de ambos os lados, viu? Teve sanção econômica, como eu disse, cancelamento de visto do presidente colombiano. Petro chegou aqui em Washington com um pedido de um diálogo, com foco em cooperação bilateral. E daí, Cássio, eu trago informação de bastidor. Conversei com algumas fontes lá na capital americana e o Washington DC que me disseram o seguinte: eles discutiram basicamente 3 temas. Tema 1, combate ao narcotráfico e cooperação em segurança regional. Donald Trump não abre mão de ver a Colômbia, que é conhecida no mundo inteiro por participar, né, ali de um tráfico internacional de drogas ou por ser porta de entrada e de passagem, corredor de passagem de drogas no mundo. Donald Trump não abre mão desse combate e combate junto, viu? Além de cooperação em segurança regional. Donald Trump quer evitar que imigrantes de outros países passem pela Colômbia. E quem aí não se lembra daquelas caravanas de imigrantes? E entrem aqui nos Estados Unidos. Falaram também sobre relações comerciais e políticas migratórias. Basicamente, Donald Trump deu o seu recado. Você viu o que aconteceu lá na Venezuela, né? Eu mando, você obedece daí. Esse está sendo, aliás, um ponto de fricção entre ambos. Donald Trump não abre mão de ver a Colômbia comprando daqui e não comprando e nem vendendo para a Rússia, Cuba e também China. E eles também conversaram sobre situações envolvendo carreira política, né? A questão das chancelarias, de relacionamento entre autoridades de alto escalão, de alto nível por aqui. Então, as agências internacionais já nesse momento repercutem bastante aí essa visita, essa tentativa de descongelar as relações depois de um ano bem difícil, conturbado para ambos os líderes, com troca de farpas para todos os lados. Analistas por aqui estão vendo esse encontro como uma chance de mudar, Cássio, a narrativa e dar um passo, finalmente, rumo à cooperação entre os 2 países. Ainda não há uma fala conjunta de ambos, mas tem uma expectativa grande de que Gustavo Petro fale ainda à noite, lá na saída da Casa Branca. Ele deve fazer igual Maria Corina Machado, Cássio,
falar com a imprensa. Se ele fizer, eu te chamo aí. Por enquanto, eu vou fazer igual o meu querido vegan Cassius Zeiman, como se fala o seu nome? Todos querem saber. Repita. Cassius Zeiman. Tá anotado, Cassius. Fechou, tá igual o Viga. Meu Deus, tiraram o dia para me sacanear aqui no nosso querido 3 em 1. Mas tudo bem, você tem desconto ainda mais em dólar, viu, Eliseu Caetano? Obrigado aqui. Vamos seguir, gente, com mais informações. E é bom que o Eliseu acompanha o 3 em 1, viu? Porque o Viga entrou no comecinho do jornal, o Eliseu tava ali, só acompanhando aqui pela TVzinha, pelo ouvidinho também, trazendo todos os detalhes, é claro, acompanhando as repercussões do programa mais simpático aqui da televisão brasileira. Bom, gente, vamos seguir gerando agora, inclusive com outro destaque internacional, porque em Israel, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu recebeu a visita de representantes da Casa Branca nessa terça-feira. Esse encontro acontece um dia após a reabertura parcial da passagem de Rafah. O Luca Bassani chega agora ao vivo conosco com as principais informações desse encontro. Luca, o que foi discutido durante essa visita? Uma boa tarde para você. Boa tarde também a você, Cássio, a todos que nos acompanham aqui no nosso queridinho de todas as tardes, o 3 em 1. De fato, Benjamin Netanyahu recebeu o enviado especial da Casa Branca para todas essas questões geopolíticas importantes, Steve Witkoff, uma visita que acontece para alinhar, todas as pretensões norte-americanas com as pretensões israelenses antes de um encontro do mesmo Witkoff com autoridades iranianas na Turquia durante os próximos dias. Afinal, o presidente Trump fez uma série de apelos para que o Irã volte a negociar um programa nuclear caso ele não queira sofrer as consequências de uma nova operação norte-americana no seu território. Exatamente por isso que o governo de Ali Khamenei disse que manteria o diálogo aberto e enviará o seu principal diplomata, o chefe das relações exteriores do país, Abbas Agrakti, para conversar com Trump os novos termos deste acordo nuclear. Vale dizer que durante a era Obama havia um acordo nuclear que foi terminado exatamente por Donald Trump, que parece agora querer renegociá-lo com outros termos. Lembrando que tudo agora é um pouco diferente do que aquela época, porque o Irã sofreu perdas consideráveis nas suas instalações nucleares após a Guerra dos 12 Dias em 2025 e que também passa por uma grande fragilidade, um isolamento regional extenso. Afinal, não há mais o próprio Bashar al-Assad dentro da Síria, o Hezbollah enfraquecido, o Hamas enfraquecido, a Rússia e a China parecem também não darem tanta importância para a manutenção do regime dos ayatollahs em Teherã. Portanto, os Estados Unidos vêm com uma possibilidade de tirar um bom acordo. Os iranianos disseram que estão abertos a todas as sugestões, mas que seguirão aquilo que for melhor para a segurança nacional do país, deixando também claro que qualquer negociação sobre o seu programa de mísseis está fora de cogitação. Esses mísseis balísticos, que são extremamente potentes e destruíram consideravelmente algumas cidades de Israel no ano passado, também é um alvo de Donald Trump para reduzir as sanções e reabrir o diálogo com os iranianos. Vamos ver até que ponto isso vai chegar, mas não está fácil para a população iraniana e muito menos para o governo, com tantas pressões internas e externas, a exemplo do que temos observado nas últimas semanas. Com certeza, viu, Luca? Obrigado pelas informações, seja sempre bem-vindo aqui ao nosso 3 em 1. Vamos seguir, gente, discutindo os destaques internacionais, que eu quero voltar a falar sobre o assunto do Eliseu Caetano, da reunião que aconteceu na Casa Branca, ali entre Gustavo Petro, que é o presidente da Colômbia, com Donald Trump, e queria mostrar uma foto, gente, porque a gente sabe que não tem como brigar contra a imagem. Apareceu aqui o Luca já tirando o terno, se preparando, é claro, para a sua futura entrada. Isso acontece nas melhores famílias, e é claro, nos melhores programas. E aqui essa foto, gente. Alan Gani e também Fábio Piperno, pelo semblante, pelas essas fotos divulgadas pela Casa Branca, parece, pelo menos, aí ficar claro de que Gustavo Petro e Donald Trump conseguiram colocar aí, perdão, a brincadeira com nossos colegas, os pingos nos is, né? Exatamente. Veja, isso daí é algo até meio recorrente em Donald Trump, né? Então ele faz lá ameaças, né? Diz que vai também invadir a Colômbia, sugere que pode acontecer com o Petro o que aconteceu com o Maduro, mas no final das contas acaba indo para a mesa de negociação. Então, assim, né, tem muita bravata, né, no que o Trump diz. Agora, é claro que a Colômbia também interessa aos Estados Unidos, é um aliado histórico dos norte-americanos e não é
do interesse do Trump ter más relações com a Colômbia, ainda mais que a Colômbia é um país que faz fronteira com a Venezuela. Portanto, o Trump agora, eu vejo que a estratégia dele seja costurar melhores relações aqui na América Latina. Ele fez isso com o presidente Lula, agora talvez com o Petro, e justamente para reafirmar uma posição mais dominante, mais hegemônica dos norte-americanos aqui na América Latina. Ô Zé Maria Trindade, eu quero te ouvir também, porque essa tem sido uma estratégia de Donald Trump, né? Gerar um caos e depois tentar colher a paz. E aí, nisso, ele vai avançando em acordos comerciais, tenta, de certa forma, ganhar um posicionamento, ou pelo menos, né, pressionar outros países que ele tem algum tipo de interesse. Como é que você observa agora essa aproximação entre Trump e o presidente da Colômbia? Donald Trump é um negociador. Ele joga sempre para cima, né? Que se conseguir tudo bem, mas quando você joga a negociação para cima, a média já seria favorável, né? E ele está mostrando de que os Estados Unidos querem fazer uma nova relação internacional. E isso preocupou muito aqui o Cone Sul. Os presidentes dos partidos, dos países estão todos de olho, alguns muito próximos dele, como, por exemplo, o da Argentina, né, o Javier Milei, e aqui no Brasil é esta interrogação e esse sinal de um lado, de outro, e o grande, vamos dizer, a grande preocupação do governo do presidente Lula hoje é sobre exatamente o posicionamento político da América do Sul, e está vendo a esquerda sendo reduzida passo a passo, né, e vendo principalmente o poder dos Estados Unidos aumentando muito por aqui. Esse episódio da retirada dessa extração, é uma palavra minha, extraíram o Maduro lá da Venezuela, que não há como fazê-lo de novo se não houver uma colaboração interna, e foi muito bem feito, porque pode levar a Venezuela a momentos melhores, piorar do que está impossível ficar. Mas, enfim, o governo brasileiro está acompanhando com detalhes o que se passa durante este encontro e depois deste encontro do Gustavo Petro com o presidente Donald Trump, né? É aquela história da vodka. Eu sou você amanhã. O presidente Lula vai estar lá diante do presidente Donald Trump. Então, é isso mesmo. Tem que acompanhar de uma maneira muito próxima o que está acontecendo nesses encontros e as consequências. Ô Fábio Piperno, lembrando também que o próprio presidente Lula tem uma viagem marcada no mês de março para visitar, para conversar ali frente a frente, de forma presencial com Donald Trump. E na bagagem do Lula tem várias discussões, tem a questão da segurança pública, de ajuda aos Estados Unidos ao combate, né, ao narcotráfico, mas também o presidente Lula quer a tentativa, pelo menos, de retirar, né, o tarifaço da indústria e, principalmente, que não haja nenhum tipo de interferência externa nas eleições. Você acredita que a relação do presidente Lula com Trump se mantém nessa química que o próprio Trump falou, apesar, né, do Brasil não, pelo menos, não passar pano para muitas das ações dos Estados Unidos por ter condenado a invasão à própria Venezuela? A relação, os dois parece que se mantém, pelo menos, um certo distanciamento, mas cada um respeitando o posicionamento do outro. Eu acho que o Brasil tem que manter a sua altivez, como tem feito. Até aqui o Brasil não fez nenhuma concessão espúria, nenhuma concessão que denote alguma relação de vassalagem. Há setores políticos aqui do Brasil que eles são adeptos da vassalagem. Eles defendem que o Brasil seja um vassalo. Nos anos 60, né, João Mangabeira já dizia, cunhou a frase: o que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil. Ainda bem que no Brasil, hoje, há políticos que pensam diferente. Assim como em outras regiões do mundo, o presidente Petro mesmo é um. Há concessões que não podem ser feitas. Eles fazem muito bem em não fazer exatamente esse tipo de concessão ao todo-poderoso neomonarquista. Porque, vejam, um dos efeitos de toda essa ação do presidente Trump, eu falo em neomonarquia porque eu li um artigo ontem muito bom, né, em que dois professores, e um deles chamado Abraham Newman, da Universidade de Georgetown,
falando que o presidente Trump inaugura algo que eles chamam de neomonarquia, que é exatamente colocar o Estado, a sua força militar, a sua força econômica, para servir, sobretudo, interesses individuais e interesses de grandes corporações. Tá? E interesses pessoais, inclusive. Mas um dos efeitos de tudo isso é provocar exatamente uma aproximação muito forte entre outros ex-aliados. Por exemplo, a Índia está fechando fechou agora acordo de livre comércio com a Europa. E a Índia tem uma economia maior que a economia da América do Sul. A Índia está se aproximando do Canadá. O Brasil já iniciou conversações com o Canadá para também tentar fazer com que o Mercosul e o Canadá fechem um acordo desse nível. O presidente Lula vai agora para a Índia, levar uma grande delegação, inclusive, vai também em busca disso. Então, é muito bom que o mundo, que esses países altivos se reorganizem suas relações, porque a vassalagem a gente sabe onde encontrar.